Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano, E eu sou a Bruna. daqui do Board Game Brasil, e hoje nós voltamos com a série do Fica ou Não Fica. Uma série onde a gente joga todos os nossos jogos e decide se eles continuam ou não na nossa coleção. Sim, esse já é o terceiro vídeo dessa série, e gente, nós estamos fazendo um esforço muito grande de não rejogar os jogos que a gente gosta mais, que a gente já jogou, para poder percorrer os jogos todos que a gente tem aqui na nossa coleção. E olha, estamos com uma safra boa para hoje, hein? Sim. O rendimento tá bom, gente. Então vamos lá. Explicando rapidinho aí para quem caiu de paraquedas aqui e não viu os outros vídeos, a gente vai mostrando os últimos jogos que a gente jogou recentemente. E aí nós dois, antes de falar qualquer coisa, vamos votar se a gente acha que o jogo deve ficar ou não ficar na nossa coleção. Aí depois a gente explica um pouquinho do jogo e explica o nosso voto. Beleza? Preparada? Sim. Então vamos lá, gente. Vamos começando dos joguinhos pequenos e em direção aos jogos maiores. O primeiro jogo de hoje é este daqui. É um jogo japonês. O nome dele em japonês é Kotori Fighto. Mas o nome do jogo em inglês é Songsbird. Então vamos lá. Pronta? 1, 2, 3 e... O quê? Nossa, forçou aí, porque esse jogo é muito ruim. Não, o jogo não é muito ruim. Deixa eu explicar rapidinho como funciona. Esse jogo é um jogo onde nós temos aqui, ó, 4 cores de passarinhos e a gente vai ter cartas na nossa mão, né, as pessoas que estão jogando. E uma vez, cada pessoa por vez vai colocando as cartas num grid que fica assim 5 por 5, né? E cada grid tem 5 colunas e 5 linhas, e cada uma dessas colunas e linhas, ela tem uma pontuação marcada diferente de amoras, assim, né? Como se fosse a pontuação do jogo, mas é um número que é a pontuação daquela linha ou daquela coluna. E você vai posicionando as cartas de passarinho que você tem na sua mão com dois pensamentos em mente. Um deles é a linha, ou a coluna, quem pontua é a cor de passarinho que tiver o maior valor das cartas somadas, né? E, além de tudo, você pontua de acordo com o passarinho da cor da última carta que restar na sua mão. Então ele é um jogo onde você tem que posicionar as cartas para poder tentar ganhar nas linhas e nas colunas, mas tentar salvar uma carta ali na sua mão para que você consiga escolher a cor de passarinho que você acha que vai ganhar a pontuação. Por que você não quer ficar com o jogo? Eu acho que como ele é um jogo que você não tem um objetivo claro desde o começo, você vai jogando e vai construindo o objetivo. Tipo, é muito aleatório, assim. Você vai jogando aleatório, você tem que pensar em várias coisas, tem que pensar na linha inteira, na coluna inteira, na carta que vai restar na sua mão, que é a cor que a carta resta na sua mão, é o seu objetivo. Então, assim, pra você deixar essa carta na sua mão, você deixa de fazer ponto aqui. Então, eu achei muito, sei lá, meio aleatório o jogo, sabe? Eu devo concordar com você que, assim, às vezes que a gente jogou, eu fiquei com aquela sensação seguinte, eu ficava segurando cartas das 4 cores na mão até o final para permitir que eu escolhesse no final qual seria a carta que eu ia apostar que ia ganhar, a carta que eu ia segurar na minha mão. Só que no ato de jogar as outras cartas no mudava completamente a disposição da pontuação das colunas e das linhas. Tão aleatório que eu não sei você, mas mesmo vendo o tabuleiro com todas as cores e todos os passarinhos dispostos, eu não sabia quem ia ganhar. Só depois que somava os pontos que eu sabia quem ia ganhar. Não tinha ideia de quem ia ganhar. Então, eu qual é o sentido? Concordo, mas esse primeiro, que esse é um jogo muito difícil de encontrar. Porque é um jogo japonês. Ele tá todo em japonês, ele é difícil de achar de novo. Não, isso aí eu concordo. E segundo assim, eu acho que é um jogo que, talvez de 4 pessoas, ele fique tão caótico que fique legal de jogar. Então assim, contando esses dois fatores, eu prefiro manter ele na coleção. Apesar de concordar com a sua opinião, e eu senti quando a gente jogou também que o resultado foi um pouquinho aleatório. Mas ele vai ficar. Eu aceito ele ficar por ser um item de colecionador, Isso. assim. Como você tem uma grande... um grande Coleção. número... Uma grande coleção, vale como item de colecionador. Porque o jogo em si mesmo é péssimo. Não, péssimo. Péssimo. Mas então aqui é o lado dos que E de 4 ficam. vai ficar pior ainda. Não, vai ficar Vai. caótico e o caos é legal. O segundo jogo de hoje é este aqui, gente. O Archaeology, The New Expedition. Pronta para votar? 1, 2, 3 e... Oh!
Então, deixa eu explicar rapidinho, gente. O Archaeology, ele é um jogo que é um set collection, né? Você está tentando ali colecionar cartas de artefatos semelhantes para você poder vender para o museu. Quanto mais você coleciona ali de cada tipo, mais pontos você faz. Só que o jogo ele tem algumas coisas interessantes, tipo tem um mercado central, onde você pode trocar cartas de acordo com o valor das cartas com o mercado central, e algumas cartas surpresas ali, uma tempestade de areia, um ladrão que pode modificar o andamento do jogo. Como eu votei para não ficar, eu vou explicar primeiro por que eu acho. Eu gosto do jogo. Eu acho ele um jogo legal, divertidinho. Mas assim, o jogo tá na coleção há uns 3 anos. E se não fosse para essa série, a gente não tinha pegado para jogar. Quer dizer, mas aí não é culpa do jogo. não, mas a questão é, se a gente for jogar jogos nessa categoria, mais levezinho e tal, a gente tem outras opções que a gente tende a preferir. E não é um jogo que, assim, me encanta. Eu gosto de jogar ele porque eu acho ele legalzinho, mas eu não acho ele incrível na jogabilidade. Então, assim, é um jogo que, pra mim, se ele tiver ou não tiver na coleção, faz muito pouca diferença. Então, assim, se ele tiver, pra mim tá ótimo, eu gosto de jogar ele. Se pegar pra jogar, eu jogo ele tranquilo. Mas é muito difícil eu falar assim, quero jogar Archaeology hoje, vou lá pegar ele. Então, assim, por essa questão, eu estaria tranquilo, por exemplo, em não ficar com ele. Não, eu achei ele um jogo desses levinhos mesmo. Realmente a gente tem alguns. Não sei se é porque eu tô nessa fase, porque eu tô grávida. Foi tão gostoso a gente jogar ele no sofá, não precisou nem vir pra mesa, sabe? Um jogo fácil de entender as regras, você não joga na aleatoriedade. Então, achei bom. E pra mim, a gente tem que tirar da coleção primeiro os jogos que a gente não gosta. Como nós dois gostamos desse jogo, não faz sentido tirar ele da coleção só porque você acha que a gente vai jogar ele pouco. Concordo. Vocês viram que, foi por um triz Archaeology. Você melhore. O próximo jogo na coleção é este aqui, gente. O Jekyll vs Hyde. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Não. Tá brincando. A gente vai discordar em todos os jogos hoje. O Jekyll vs Hyde, gente, é um jogo de 2, que é tipo um jogo ali de push and pull, tipo um cabo de guerra, né? Onde tem uma trilha, que tem um busto, né, que representa o personagem principal, que é o Jekyll. E é baseado num livro onde é um médico que ele tem ali um alter ego, sei lá, tem uma personalidade paralela que tenta controlar ele e dominar ele. E a ideia do jogo é exatamente isso, né? Cada pessoa representa um dos personagens, né? O Jekyll ou o Hyde. E o Jekyll, ele tá tentando se proteger desta personalidade que quer dominar ele. E o Hyde, ele quer tentar dominar, né, o Jekyll. Como é que isso funciona no jogo? É um jogo de vaza, um jogo de trick-taking, onde cada um tem 10 cartas na mão. E aí você vai jogando ali, né, o trick-taking. E no final você conta quantas vazas cada pessoa ganhou para determinar quem foi mais bem sucedido. O Jekyll, ele quer o equilíbrio, então ele quer que as duas pessoas ganhem a mesma quantidade, o mais próximo possível de vazas das 10. Enquanto que o Hyde, ele quer o caos, então ele quer que um dos dois lados ganhe muito mais do que o outro. E aí, nesse balanço, você joga 3 rodadas e aí você determina se chegou no final da trilha ou não para ver quem ganhou. A gente jogou uma vez só o jogo. Eu gostei, eu achei interessante. Eu achei que ele tem algumas coisas que permitem ali você manipular o andamento do jogo, que são as poções. Eu tomei uma lavada incrível da Bruna, porque chegou a última rodada, para ela ganhar, ela tinha que perder 8 das 10 rodadas, e eu tava meio que zoando ela, falando que ia ser impossível, e ela fez, e assim, eu fiquei consternado. Então, eu achei legal, assim, só que é aquele negócio. A gente tem muitos outros jogos de 2, né? Que eu preferia por cima dele. Então você pode falar agora por que você acha que você não quer ficar com ele. Porque a maioria das coisas que você falou é só historinha por trás do jogo que não influencia nada do jogo. Então não fez diferença nenhuma. O jogo é muito chato. E eu detesto esse tipo de jogo, onde um tem um objetivo e outro, sabe? Eu gosto que quando os dois têm o mesmo objetivo, as mesmas cartas, as mesmas condições de chegar até o final e ver quem ganha. Já é um ponto. Uhum. O segundo é que, assim, não é como se o bem fosse o bem contra o mal. O bem, um tem que fazer vários pontos e o outro tem que ficar neutralizando. Então é muito chato. É muito mais fácil pra quem tá neutralizando, entendeu? Neutralizar é tipo assim, eu ganhei uma, então eu vou ganhar a próxima. Aí agora eu que ganhei, então eu vou deixar você ganhar a próxima. Então
Não vi graça nenhuma, não tem... Eu acho que foi um jogo que ele foi feito meio que pra ser um pouco desbalanceado, assim, um lado tender a ganhar mais do que o outro. É uma das Mas qual é o perspectivas do sentido, jogo. sendo que de dois é tendencioso pra um lado? É mais pelo desafio, eu acho, pra você tentar fazer, né, os dois tentar fazer os dois personagens. Mas, assim, eu gostei, achei legalzinho, mas não faço questão também, não. Então, Não, e é de dois. É. A nossa dupla Já que que você não joga junto gostou- não odiou, você pode só dizer que a estou- gente não vai jogar mais. Estou pronto para eliminar esse jogo da Não, nossa muito coleção. Então, assim, Jekyll vs Hyde, você Tá fora. foi cancelado. Mas, gente, o jogo é legal sim, não ouçam ela. Não. Mas a gente não vai ficar com ele, tá bom? Esse é o primeiro do dia que não vai ser ficado. Então vamos continuar, gente. Tem muito jogo aqui hoje, hein? Hoje a gente... Este aqui agora é o Biblios, um dos jogos que foi uma aquisição recente, que até apareceu no vídeo aqui que eu falei sobre jogos que eu comprei recentemente. Então vamos lá, gente. Pronta? 1, 2, 3 e... Legal! Finalmente concordamos em alguma coisa. O Biblios, gente, ele é um jogo... ele é um jogo jogado em duas fases, né? Um jogo bem simplinho, na verdade, onde você tá tentando ali fazer um set collection também, tipo Archaeology, né? Só que aqui no Biblios, o que acontece? Ele tem essas duas fases, onde na fase inicial você vai comprando cartas e aí você vai determinando se aquela carta fica com você, com os seus adversários, ou vai para um montinho que vai para a segunda fase para o leilão. E aí tem um tabuleiro bem pequenininho com 5 espaços e 5 dados, onde você também consegue ir manipulando o valor daqueles dados, porque cada dado de uma cor tem um símbolo. E as cartas, elas também são desses 5 símbolos ali do tabuleirinho dos dados. No final do jogo, você vai comparar símbolo por símbolo quem é a pessoa que tem o maior número de cartas, né, somadas daquele símbolo, e a pessoa ganha a pontuação daquele dado. Então ele é um jogo onde você fica tentando, primeiro, juntar mais cartas daquele símbolo que você quer, ao mesmo tempo que você tenta adivinhar qual que é a carta que o seu adversário está juntando, para você poder tentar ou boicotar o dado dele, ou tentar não dar as cartas principais para ele. Então você fica nesse tempo todo assim, nessa dúvida, será que meu adversário quer ou não quer essa carta? Eu preciso dessa cor? Eu vou colocar no leilão ou eu vou pegar para mim? E eu achei bem legal. Jogando de 2 eu já achei ele interessante. Talvez ele escale e fique mais interessante ainda. O que você achou do Biblios? Achei legal, gostoso de jogar, fácil de aprender as regras. Dá pra você jogar, é rápido também. Dá pra você jogar mais jogos no dia quando você escolhe ele. Sim. Também acho que vai ser mais interessante ainda se a gente jogar de mais gente. Gente, só pra falar, esse é um outro jogo que eu tomei um drible da Bruna. Assim, meu Deus do céu. Eu tava, assim, com certeza de que ela tava em uma cor. Acho que eu tinha certeza que ela tava no verde. E ela tava montada no azul. E aí eu fui melhorando o dado do azul, porque eu achei que eu ia ganhar o azul e que ela tava buscando o verde. E na hora que ela revelou as cartas, gente, Eu a ganhei minha no azul cara... e no verde. Nossa, a minha cara de decepção foi, assim, horrorosa. Mas isso quer dizer que o jogo é bom, porque ela é muito esperta, eu sou meio burro. E aí ela conseguiu me driblar, então eu gostei muito. Então o Biblios fica na nossa coleção. O próximo jogo é o Metro X. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom, esse aqui pra mim era meio óbvio, porque nós dois amamos jogos de flip and write, basicamente. Esses jogos onde você vira uma carta e desenha. Assim, a gente já jogou muito jogo assim. Trails of Tucana, o Avenue of Kokoro, Welcome to. A gente ama esse tipo de jogo. Então com o Metro X não seria diferente. Ele é um jogo onde você vai virando as cartas e as cartas elas vão tendo números ou X. E aí tem aqui uma linha de metrô onde tem os trens, né, as linhas, as estações e as conexões. E aí você simplesmente vai marcando os números nos espaços correspondentes e vai tentando ali criar conexões para primeiro você conseguir completar uma linha e também para você conseguir pontuar nas estações que se conectam. Um jogo muito fácil. A gente até brincou de jogar com a nossa filha com regras adaptadas. Ela entendeu tem 4 anos. boa parte do jogo. Óbvio que ela não entendeu a regra normal, avançada, mas ela conseguiu ir lá Jogar desenhando com a as gente. estações. Foi super gostoso. E assim, a gente ama jogo assim. Então, né, o Metro X com certeza fica na coleção, né? Sim, eu digo mais. Como a gente tem muito jogo assim, porque a gente já ama, é difícil aparecer um jogo desse jeito que a gente ame. E eu amei esse jogo. Inclusive, de todos que apareceu até agora, esse foi o melhor da coleção. Então vamos lá. Claro que nossa filha acordou. Peraí. Vou pausar depois continua. A few moments later.
Voltamos. Problemas Desculpa. técnicos. A hora que a gente tem pra gravar é quando nossa filha já tá dormindo, então pode ser que ela dê umas despertadas. Sim, sim. Mas o importante é que nós estamos de volta. E vamos para o próximo jogo. Olha que jogo mais bonito, gente. Que não tem o nome escrito na lindo. capa. É o Canvas. Vamos votar? 1, 2, 3 e... Gente, que decepção! Nossa, pensa num jogo que a gente tava louco pra jogar. Louco, né, amor? Sim, o jogo é muito bonito. É um dos jogos mais bonitos que a gente tem na nossa coleção. Muito fácil de jogar. O jogo é muito fácil. Muito fácil. Tão fácil que não tem graça. Você meio que fica completamente à mercê ali do jogo. Deixa eu explicar o jogo primeiro, calma, rebobina. Nesse jogo aqui do Canvas, ele é um jogo onde você tem ali 3 cenários de fundo, né? E o jogo, ele é feito com várias cartas translúcidas. E essas cartas translúcidas, elas têm desenhos diferentes e embaixo elas têm símbolos diferentes que marcam nas 5 cores das paletas que tem ali do jogo. E aí, no jogo você vai comprando essas cartas translúcidas até você decidir montar uma pintura. Você pega 3 cartas translúcidas, coloca junto ali da sleeve onde está o seu fundo, né? Você tem 3 fundos no começo, e aí aquilo forma uma pintura super bonita, e a marcação ali embaixo das cores e dos símbolos, elas vão te dar alguma pontuação de acordo com o critério daquela partida que você está jogando, que é um critério que você sorteia ali no começo do jogo. O jogo é bem isso, é básico, você monta as 3 pinturas e acaba o jogo. Ele é muito simples e eu achei que você fica completamente à mercê das cartas que aparecem. Assim, o controle é zero, na minha opinião. Você fica muito vendido. Você pode ali tentar fazer uma coisa ou outra, só que basicamente você está sempre meio que montando o que é possível. Você não consegue fazer uma coisa assim, muito legal do jeito que você queria. Então, eu não vi muita graça. Parece que você corre ali para acabar montar as pinturas e beleza. O jogo é bonito. Mas a jogabilidade eu achei bem fraquinha. Ele é um jogo bem bonito. Ele é um jogo que os objetivos variam de acordo com a rodada. Então, com a rodada não, com a jogada. E a gente ama jogo assim, porque daí vira um jogo novo. Só que os objetivos dele são meio impossíveis, assim. É tão completamente diferente um do outro que você tem que focar em um. Daí você depende dos símbolos, como ele falou. Não vem todos os símbolos toda hora. Igual quando você joga truco com baralho cheio. Parece que tem mais carta do que deveria. Então o que você quer mesmo não vem na sua mão. Nossa, muito chato. Mas ó, pelo Muito menos, difícil gente... de jogar, arrastado, não gostei. O jogo ele vem com esse buraquinho aqui pra você pendurar no quadro. Eu tô pensando se eu vendo ou se eu faço um quadro na parede, ó. Coloca ele aqui penduradinho. Faz um novo cenário, porque... Vai ficar bem bonito. Mas é isso, gente. O Canvas, então, não fica na maior coleção. decepção desse ano. Vamos lá! Esse é um jogo aqui, gente, que, assim... Eu já dei spoiler dele em outro vídeo, tá? Então, né, pra quem assistiu o outro vídeo já sabe a minha resposta. Porém, vamos lá votar. Preparada? Tá tentando lembrar o jogo? Minha memória é péssima, gente. Já mas eu lembrou? lembrei. Então tá bom. 1, 2, 3 e... Muito fica. Esse jogo fica. é bom demais. Muito bom. No Ginkópolis, basicamente, a gente está montando ali uma cidade, né? Tem 3 cores de tiles somente, tiles e cartas. E aí você vai montando ali num grid de tiles, você vai montando com as 3 cores, cada cor tem um número, né? E as cores, quando elas vão se agrupando, elas formam ali distritos, né? E basicamente, na ideia do jogo, você vai meio que construindo em cima dos tiles, né? Vai aumentando como se fosse o andar, o nível deles, e você pode usar isso para manipular a formação dos distritos. E aí ele tem um aspecto de controle de área, né? Em cada um dos distritos, onde checa quem é a pessoa que tem mais tokens em cima daquele distrito para ganhar a pontuação dele. Então ele é um jogo super estratégico, super interessante, onde você fica ali tentando manipular o tamanho e as cores e a extensão dos distritos para que você consiga pontuar a seu favor. Apesar de tudo, ele é super simples de regra, assim, você rapidinho aprende, tem 4 coisas que você pode fazer na sua rodada somente, que é jogar carta sozinha ou carta com tile, mas disso aí ele vai abrindo uma ramificação enorme de coisas que você pode fazer, porque tem bônus associado com ação, e tem também a questão ali da área, que você pode às vezes cortar um distrito de uma pessoa, ou aumentar o número dos seus, assim... Achei super legal, tô com vontade de jogar ele de novo só de falar, pra você ter ideia. Esse é o tipo de jogo que a gente gosta, jogo grande, jogo que exige raciocínio, ao mesmo tempo fácil, né? E de todos os jogos aqui,
Esse é o que eu mais gostei de jogar e que eu tô com vontade de jogar de novo. Porque os outros são assim, legal, bom de ter na coleção, tá com vontade de jogar um joguinho, pega ele, mas esse não. Esse é aquele jogo que a gente vai viciar e vai jogar Com muito. certeza. Esse aqui vai aparecer no top do ano que vem. Ah, com certeza. Então, Vinhópolis, lado que fica. Fica com honras. Com honras, com mérito, com louvor. Agora, o último de hoje é este jogão aqui, bonito, grande. O Viajantes do Sul do Tigre. Está pronta? 1, 2, 3 e... Pelo amor de Deus, amor. Não, eu sabia que você ia votar nele. Ó, o Viajantes do Sul do Tigre é o primeiro jogo aqui da trilogia do Sul do Tigre, né? Do mesmo autor do Reino Ocidental. Já é um jogo finalmente com uma caixa grande, né? Um jogo um tamanho normal. E aqui no Viajantes do Sul do Tigre, nós somos ali tipo cartógrafos que estamos desenhando o mapa da região lá de Bagdá, no Iraque. Essa é a história do jogo, mas tudo bem. E o jogo é baseado ali, né, num tabuleiro central que você tem. E naquele tabuleiro você vai expandindo ele com cartas que representam terra, que representam mar, que representam o céu. E também algumas cartas adicionais que você pode colocar ali de cidadão ou de inspiração, que vão modificando os locais de alocação de dados ou a pontuação que você tem ali no seu critério do céu, né? Basicamente, na sua vez, você ou aloca um dado ou aloca um trabalhador, então ele é bem simples nesse aspecto das ações que você pode fazer. E só que tem ali uma ramificação estratégica muito grande, porque como você tem muitos espaços e tudo que você vai fazendo meio que tem um pré-requisito, um critério, um ícone que você tem que ter. O tabuleiro central ele tem tipo um diário, né, que é como se fosse ali as anotações que você vai fazendo e você vai caminhando ali na trilha do diário. Então ele tem bastante opções para você fazer, mesmo em poucas tipos de ação, digamos assim, né? Você tem duas coisas que você pode fazer de ação, mas essas duas ações elas podem se ramificar em várias coisas diferentes. Por que você votou para não ficar? Deixa eu resumir para vocês do meu jeito mais simples de explicar o jogo. Ele é um jogo que você tem uma trilha, que se você seguir a trilha e chegar no final, você acaba o jogo. Só que você ganha o jogo quem fizer mais pontos. E para fazer mais pontos, você tem que construir o céu, a terra, o mar. E ainda tem a possibilidade de você aumentar o ponto do que você pôs no céu, aumentar o ponto que você pôs no mar, aumentar o ponto que você pôs na terra. Daí, e para você andar nessa trilha que finaliza o jogo, você precisa de cumprir vários objetivos. Então você tem que estar pensando em tudo. Resumindo, o jogo demora demais. Na hora que a gente jogou, parecia um jogo super legal. Só que aí você vai pensando, você pensa aqui, você esquece de pensar aqui. Aí você tem que começar toda uma outra estratégia até você chegar aqui. Aí você pensa aqui e falta o céu. Aí você tem que pensar em outra estratégia até chegar no céu. Resumindo, deu 2h30 que a gente tava jogando o jogo não andava. Eu falei, que isso, que jogo chato, sabe? Você não vê uma luz no fim do túnel, não. Muito chato. E fora que, mesmo problema de alguns jogos que a gente descartou. Você chega no final sem saber quem vai ganhar, sem ter a ideia de quem vai ganhar, porque é tanta possibilidade de ponto extra que você tá meio perdido, assim, não é aquele jogo competitivo que você fica. Você tá meio assim, tentando fazer o mínimo. Eu acho que. Eu discordo, eu não acho que isso deixou o jogo chato, mas ele é um jogo mais difícil. Porque ele é um jogo onde você precisa estar planejando bem, não só a ação que você está fazendo agora, mas você precisa estar planejando as suas rodadas meio que numa sequência, porque igual ela falou, se você não pensou na sequência das suas rodadas, você vai tentar fazer uma ação e aí você descobre que você não tem a quantidade de ícones necessária, ou que você não tem o recurso necessário, e aí isso acaba te atrasando um pouco. Tanto é que a vez que a gente jogou, isso atrasou o jogo ficou mais longo do que ele deveria. Não, mas só que não adianta você pensar numa sequência, porque as cartas de mar vai mudando, as cartas de terra vai mudando, as cartas de céu vão mudando, as cartas de ponto extra vão mudando. Não tem como também você pensar numa sequência a longo prazo. Você tem que... não sei, às vezes não foi bom pro meu raciocínio. Não, porque eu não gostei. Eu achei demais. Eu adoro jogo... Pera, deixa eu falar. Eu adoro jogo de raciocínio lógico, mas quando passa demais, eu acho que... Não. Não, eu acho que você ficou um pouco incomodada Perdida. com o jogo. Mas também talvez... Eu tenho a sensação de que talvez foi porque foi a primeira vez que a gente jogou. Sim. Eu sinto que ele tem uma pegada muito parecida com o Paladinos, que é um jogo que a gente já ama.
Então eu acho que talvez com mais algumas vezes que a gente jogue, ele acabe criando um pouco aquele caminho mais lógico. É óbvio que se não criar, se ele continuar com esse sentimento de que assim, nossa, que saco, vou tentar fazer essa ação, não deu certo, eu esqueci que eu tinha que fazer aquilo, putz, vou tentar pegar ali, não deu certo também. Aí não vai ter muito sentido manter ele. Mas eu também não vejo sentido a gente eliminar ele agora, depois de uma jogada, porque eu acho que ele tem um potencial muito grande de construir muito bem. Concordo que a primeira vez que a gente jogou, ele estendeu mais do que o necessário. Ele poderia ter acabado ali nos 80% do tempo que ele acabou. Mas isso também faz parte da primeira vez que a gente jogou. Então, assim, eu prefiro ficar com ele, dar mais uma chance, porque eu acho que tem um potencial muito grande. Obviamente, se esse potencial não for exercido, ele vai ser eliminado, igual uma história que eu vou contar daqui a alguns minutos. Mas então eu prefiro ficar com ele por agora. Eu concordo. Eu votei que não, porque eu sabia que você ia votar sim. Mas é óbvio que um jogo desse tamanho e dessa complexidade Flexibilidade. desculpa, a grávida. Dessa complexidade, não dá pra gente julgar depois de uma jogada. Mas só queria mostrar a indignação. Achei de primeira jogada ruim, mas vou dar mais uma chance pra ele, porque realmente ele tem cara de ser bom. Vamos ver. Aguardem os próximos, fica ou não fica. Pois é, e a história que eu vou falar, por exemplo, é a do Cat in the Box, né? Que é um jogo que a gente já falou aqui no Fica ou Não Fica. Acho que no primeiro Fica ou Não Fica, nós ficamos com o jogo porque a gente estava com a sensação de que o potencial dele era bom. Jogamos mais vezes. Jogamos com mais gente. Continuou morno. Não ficou bom. E resumo da história, o jogo já saiu da coleção. Já até vendeu, né? Nem retornou aqui ao Fica ou Não Fica. Estou só informando a vocês que, né, nós também falamos coisas e depois voltamos atrás. Mas então é isso, gente. Esses aqui são os jogos de hoje. A gente não ficou com 2 jogos. Ficamos com todo o resto. Eu acho que você meio que já falou, mas qual foi o que você mais gostou de todos esses? Esse. O meu também foi o Ginkópolis, né? Acho que nós tivemos aí tivemos o mesmo sentimento pelo jogo. E o que você menos gostou? Esse. Não sei, tenho dúvida, mas acho que esse. Eu vou dizer que é o Canvas, porque eu esperava muito mais. A expectativa estava muito alta. Não, esse... tava alta, mas esse aqui é muito chato de jogar. Muito. Então, o Canvas ainda vai. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Conta aí se vocês acham que nós estamos cometendo erros nessa eliminação de jogos. Que é importante. Deixa o like. Se inscreve segue no canal se ainda não é inscrito. E se você gosta de quando a Bruna vem pra cá, faz ali #FicaBruna. E recomenda esse vídeo pra algum amigo seu que você sabe que gosta de jogos de tabuleiro. Isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.